Muito bom, muito bom. Estamos começando nesse momento. Deixa eu ajeitar aqui a câmera do nosso querido Lobão. Cadê aqui? Agora sim. Estamos agora começando a nossa entrevista com ele, o fenômeno de votos da eleição municipal aqui em Maceió. Eleição para vereador, eleição proporcional. Eu estou me referindo à história do Anivaldo dos Santos, do Anivaldo da Silva, né? O Lobão, tá certo? Como ele é mais conhecido, eleito com 24.969 votos. E aqui ele contando um pouco da sua trajetória, da sua bela história de vida, que muita gente não sabe. Estou vendo aí muita gente metida, né? A intelectual comentando sobre a eleição do Lobão, agindo de forma preconceituosa, mas não conhece a história do Lobão ligado às causas das pessoas que são esquecidas pelos políticos tradicionais. Leia-se os feirantes, leia-se os ambulantes da capital alagoana e principalmente as pessoas simples da periferia, de onde o Lobão veio. Tive acesso a essa parte dessa história dele ontem, quando preparava exatamente uma página verde para o jornal Gazeta de Alagoas, que hoje também traz a história do Lobão, o Anivaldo da Silva, o Lobão, que hoje está aqui nos estúdios da Maceió AM. Com a sua camisa, que foi com essa camisa que ele ficou conhecido, divulgando a banda Cheiro de Calcinha e hoje contando um pouco da sua história. Lobão, primeiro, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Maceió AM. É um prazer recebê-lo aqui, pela sua sinceridade, acima de tudo. Ontem a gente já falava sobre isso, mas principalmente pela sua ousadia. E foi essa ousadia que, obviamente, acabou lhe projetando para hoje ser o vereador com o maior número de votos aqui da capital alagoana. Lobão. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, é uma satisfação estar aqui de volta e muito feliz pela oportunidade, muito obrigado. Beleza. Estaremos sempre à disposição. Lobão, para que o nosso ouvinte, aquele que não conhece você, se é que alguém não conhece hoje o Lobão aqui em Maceió, já que é uma figura conhecida nacionalmente, quem é o Lobão? Como eu falei, né, outra oportunidade, o Lobão é esse sujeito sonhador, né, que tem algumas ideias, né, para serem realizadas, né, em prol da comunidade, né, para também ideias, né, particulares, né, assim, né, profissionais, né, da questão da música, né, e que foi justamente isso que levou a gente para atuar em outros setores, que nos levou principalmente à política, né, a vontade de querer realizar algumas questões que nós percebemos que poderiam ser resolvidas e que não eram, né? Então a gente conseguiu, com a ligação política, resolver algumas poucas questões e abraçamos outras questões, né? E vamos seguir avançando em achar problemas e tentar resolvê-los. Quer dizer que em momento algum você planejou a entrada na política. Tudo foi acontecendo de maneira espontânea, foi isso? Não, assim, eu em 2004, começo de 2005, eu já estava afiliado ao partido, né, político, né? Até então meu partido era o PSB e a gente já fazia parte, né? Mas naquele momento não tinha a pretensão de sair candidato, né? Mas de estar afiliado, né? A possibilidade de ser candidato surgiu em 2008, né? Aí não foi possível ser candidato, não tinha vaga, tentamos em 2010, aí foi possível, aí começamos a trajetória. Em 2000, nós começamos a nossa banda em 96, né, a Cheiro de Calcinha, né? Quando comecei a compor as primeiras músicas. Aí foi quando eu me voltei, fui a São Paulo para batalhar com a banda, né? E a gente aprendeu bastante com essa primeira ida para lá, fui outras vezes. E depois a gente se voltou para a produção dos vídeos, né, dos filmes adultos, e foi quando eu comecei a comercializá-los na feira da Praça Guedes de Miranda, né?
lá nós percebemos a necessidade de cobrir a feira com tendas, igual era nas festas juninas de Jaraguá. Aí a gente não teve a permissão naquele momento, então eu digo, vou me candidatar, porque se eu tiver, de repente, ligação política, eu consigo a permissão para cobrir aqui a feira, né? Aí nós conseguimos a candidatura em 2010, obtivemos 2.115 votos e fomos batalhar a permissão nos foi concedida. E desde então a gente protege todo o inverno a feira da Praça Guedes de Miranda. Então quer dizer que quando se fala dessa história que você foi diretor de filme pornô, que é o que sensacionalisticamente é mais explorado, isso é um capítulo pequeno da sua vida para viabilizar economicamente a banda, mas que posteriormente você percebeu que a sua força espontaneamente estava muito mais nas ações comunitárias. E naturalmente políticas também. A gente percebeu o seguinte, poxa, quem votou em mim votou porque recebeu um papel com ideias, né, com propostas, né, de benefício ao coletivo, e não era adequado você dedicar tempo e esforços para vender filme, tendo você já uma votação limpa no seu currículo, você dedicar tempo para vender filme, né? Eu tenho que dedicar, então, a partir de então, depois da votação, eu tenho que dedicar tempo e esforços para defender projetos comunitários, né? Aí eu dei um tempo nos filmes e fui me voltar para defender esses projetos, né? E quais eram eles, né? Cobrir a feira, conseguir semáforo, conseguir lombada, tava buraco, troca de lâmpada, e assim vai. E ouvir a população, ir para a rua, né? Fazer uma ponte entre a população e o poder público, né? E no caso, como é que você começou a ter espaço, né, dentro da chamada organização oficial, né, da prefeitura, acesso à Câmara? Em que momento isso começou a acontecer? Foi quando você teve a sua primeira votação, ainda em 2008, foi isso? 2010? Eu procurei, eu nunca, assim, procurei a Câmara, a bem da verdade, né? Sempre fiz um link direto com a prefeitura, né? Então o primeiro contato foi em 2007, quando nós tentamos conseguir a permissão para cobrir a Feira da Guedes de Miranda, né? E depois vieram novos contatos, né? A gente vem com a CCU, com a SMTT, com o Seminfra, né? Procurando, levando as demandas para os órgãos, né? E, na medida do possível, eles foram nos atendendo. Entendo. Me diga uma coisa, a sua eleição, ela é cercada de expectativa, primeiro pelo número estrondoso da sua votação e principalmente porque para algumas pessoas você tem um currículo pouco, né, ortodoxo, em função de ser um roqueiro, de ter feito produção erótica, de hoje estar envolvido com a política e, obviamente, ficam achando, ou pelo menos atribuindo a você alguma força maior que poderia estar lhe conduzindo. O que é que você diz para essas pessoas que acham que você é manipulado, que você tem um político forte por trás que está lhe bancando? O que é que você diz sobre isso? Olha, a gente tem um jeito próprio de trabalhar, que esse jeito ele é o mesmo independente do partido, né? Eu era do PSB, né, um partido do qual eu fiz parte durante praticamente 10 anos, né? Fui muito feliz, que bom que eu comecei a minha carreira pelo PSB, porque foi lá que eu aprendi muita coisa, né? O PSB é um partido que tem militância, né? Que tem o segmento negro, o segmento LGBT, o segmento movimento popular. Então, assim, a gente aprendeu muito com isso, né? É um partido de um grande brasileiro chamado Eduardo Campos, que tive a honra de conhecer, né? Aprendi muito
fiquei muito feliz de saber que o partido era conduzido por aquele ser humano espetacular. A gente, obviamente, todo partido, né, tem a sua direção, né? O partido que eu estou agora é o PR, a gente lá tem o presidente do partido é o ministro Maurício Quintela, mostrou interesse no nosso trabalho, né? O partido obviamente apoiou a nossa candidatura, né? Você procurou o PR ou você foi procurado por alguém do PR? Como é que foi essa sua transição partidária? A gente, na eleição de 2014, eu estava não tinha conseguido casar com nenhum deputado federal, né, que era candidato a estadual, né, da coligação. Aí houve a oportunidade do Maurício, da gente ter um contato, e ele me deu um apoio, né, como federal e eu como estadual. A gente fez aquele trabalho casado, né? Para levar você para bases dele e você levá-los para bases suas, foi assim? Base de voto, isso, apresentar? Né? Você tem material onde vem... Faz conjugado. Né? O casado conjugado, né? E a gente foi para a rua com material, né? Graças ao apoio dele, a gente teve a oportunidade de ter material, uma boa quantidade para fazer campanha, né? Tem aqui uma pergunta, Lobão, que está chegando via Facebook, né? Nós estamos com a transmissão no Facebook, tem algumas pessoas aqui, tem o Odilon, tem o Igmar. Bom dia a todos do Facebook. A todos vocês. Tem o Glécio Rodrigues, né? Que é skatista, ele conhece. Divulgou muitas fotos ao seu lado. É verdade. Tem o Arthur Arrochelas, enfim. Tem o Ronaldo Granja. O Ronaldo manda uma pergunta, é jornalista ele, o seguinte, perguntando se você... qual o compromisso seu com o Maurício Quintela? Se você vai seguir as orientações políticas do hoje ministro dos Transportes, Maurício Quintela. Pergunta do Ronaldo Granja. Pois não, a gente vai... tem o meu jeito de trabalhar, né? Mas obviamente a gente vai ter uma sintonia, né? O Maurício, ele, na minha observação, ele tem muito a contribuir com o Estado, né? Ele é ministro, né? Com o Estado, com a cidade e com o Brasil, né? E a gente, como vereador, inquieto como eu sou, cheio de ideias, né? Então a gente vai ter essa sintonia em defender ideias, né? E projetos que sejam úteis à população. Isso vai ser também em relação ao prefeito Rui Palmeira, já que você é da mesma coligação do prefeito Rui? Né? Não sei se eu posso comentar. Pode ficar à vontade. A gente apoia, né, a reeleição do prefeito Rui, então esses 3 nomes, né? Me perdoe, esses 4 nomes, né? Lobão e Bibreda, o prefeito Rui Palmeira e o ministro Maurício Quintela, eu acho que esses 4 nomes unidos, né? Não desmerecendo os demais, né? Claro, não desmerecendo. E que você ajudou, né? Porque você, com a sua força de voto, você foi ajudando outros a entrarem também aí na questão da Câmara também, né, Lobão? Verdade, mas assim, eu acho que essa junção dos 2 vereadores do PR, com o ministro, com o prefeito e o Palmeira, a gente, com a nossa inquietude, com as nossas ideias, a gente tem muito a contribuir. Por exemplo, depois de aqui, sendo prático, né? Que eu sou muito prático nas minhas ações. Depois de aqui, eu vou na SMTT. Né? A gente vai lá procurar os técnicos da SMTT, para a gente já debater a questão da vinda das placas informativas para os pontos de ônibus da Rua do Comércio. Que foi reivindicação sua. Isso. Começou com você. Isso. Né? Então, vai vir as plaquinhas, né? Que ali você chega para pegar um ônibus e você não sabe qual ônibus para naquele ponto, né? Já existe o costume de que ali em frente à loja tal, para tais linhas, né? Aí eu vou daqui já batalhar, né? A vinda dessas plaquinhas, né? Tá aqui no bolso, né? Uma maquetezinha, né?
O desenho que você fez. Isso, as plaquinhas, para debater. Olha, Shake, né? São 11 horas e 19 minutos, 11h19. Para você que ligou o rádio agora, eu recebo aqui nos estúdios, né, da nossa Maceió AM 2020, o vereador eleito com a maior votação na última eleição de domingo, Lobão. Ele foi eleito com 24.969. Esse número é emblemático, né? Na vida dele. Eu gostei dele. 24, né? 969 votos, eleito o vereador mais bem votado da capital alagoana. E nacionalmente, proporcionalmente, você só perde para o Eduardo Suplicy, né? Em termos de densidade eleitoral. O Paulo Rocha, que é o nosso... Nós somos o primeiro. Segundo... Assim, na porcentagem é o primeiro, o segundo é o Suplicy. Corrija-se, né? Corrija-se. Diga-se de passagem. Que coisa boa. Que coisa boa. O Paulo Rocha, que é o nosso produtor, aquele rapaz ali com a mente mais protuberante, ele está mandando aqui uma pergunta que um ouvinte acabou de ligar, perguntando o seguinte: pede para ele reivindicar junto ao prefeito sobre a situação do mercado da produção e também aquela parada de ônibus ao lado da Igreja dos Martírios. Além de complicar o trânsito, as pessoas ficam no sol. É verdade. Você conhece já isso? Eu conheço aquele ponto quando estava com a coberta, que estava toda rasgada, e agora foi retirada, né? Seguramente ela foi retirada, eu creio que para ser reformada e colocada no lugar. O problema é o tempo, né, Lobão? Os caras demoram, né? É fogo. Às vezes, né? Os caras demoram demais, é impressionante. Me diga uma coisa, tem aqui também... O ideal é que não se demore tanto. Não se demore tanto. É muita coisa para fazer, é muita coisa. É muita coisa. Você conhece bem a realidade da Levada, né? Você falou para mim ontem, é bom você lembrar aqui, você é nascido e criado no bairro da Levada. Vila Brejal. O bairro da Levada, na Vila Brejal, é o bairro que está afundando, né? O terreno da Vila Brejal é um terreno especial, sabe? Ali ele afunda com o tempo, né? Eu não sei se atualmente as casas e a rua e a estrutura do sistema de esgoto afunda na mesma velocidade de alguns anos atrás. Eu acho que de tanto afundar já vai dando uma segurada. Uma hora para, né? Mas ainda alaga, né? Alaga. E é uma lama preta, rapaz, misturada com a falta de esgoto ali, né? É um desrespeito com a população há algum tempo. Você cresceu sentindo aquele mau cheiro, né, Lobão? Isso. Depois de um tempo você nem sente mais, né? Nem Você né, acaba nem percebe depois de um certo tempo, né? Eu tenho um compromisso, inicialmente, como filho da Brejal, é questão de honra, a gente resolver aquele problema, né? É um desafio que eu abracei, será feito, eu me conheço, a gente vai, tiver ao nosso alcance, né? Vamos... A porta que tiver para bater, você vai bater, né? Para a gente começa pela Brejal e depois passa para outro bairro, né? Para outro bairro. Vídeos Pobre 1, passa para Nova Vila, né? Você, do ponto de vista de origem, né? Você é nascido lá na Brejal. Quem são seus pais, né? São pais vivos, são falecidos? Fala um pouco da sua trajetória familiar. Você vem de classe média? Quem é o Lobão? Eu venho de família humilde, né? Meu pai, ele era feirante, né? Minha mãe também feirante no dono de casa. Meu pai era pernambucano, né? Minha mãe é alagoana. E a gente sempre morou na grande maior parte da vida na Vila Brejal, né? Cresci... Trabalhavam com o que os seus pais? Meu pai trabalhou em usina, assim, né? Operário, né? De usina, depois construção civil, né? Depois fui ser comerciante no mercado. Sempre coisa pesada, trabalho pesado, para acordar cedo mesmo. Isso, trabalhador, né? E obviamente, como você sabe, né, essa qualidade de vida difícil foi que fez levá-lo também muito cedo. Você perdeu seu pai muito cedo. Eu perdi papai. Eles já me conceberam assim um pouco maduros, assim, né? Perdi meu pai em 2001. Ele tinha 70 anos, né? 70 anos. Mamãe eu perdi em 2005, né? Também já na casa dos 70 também. Infelizmente eu perdi minha mãe para o cigarro, né? Eu não gosto de cigarro e tal.
e cigarro me leva a conta, né? É cigarro e político sorridente, né? Esses dois me levam a conta porque um levou a minha mãe, né? Eu não gostava de fumar e tal, né? E o outro tanto sorriso para enganar o povo, né? E a BJ tá do mesmo jeito, né? E tanto sorriso, tanto tchauzinho, né? Isso, é. Eu cheguei a escrever que você teve a sensibilidade de olhar para problemas e para pessoas que normalmente não são vistas, né? Da ótica de quem passa nos carros importados com vidro fumê. Os caras normalmente ignoram tanto a lama e a pobreza ali da região. E você, pelo contrário, você passa por dentro e sempre passou com a sua mobilete vermelha para vender os seus DVDs, vender os seus CDs, né, da banda Cheiro de Calcinha. E como é que você vai tentar administrar essa rotina agora com a de vereador? Você vai deixar de andar nessas comunidades ou você vai fazer ritualisticamente como você faz hoje? Você vai todo dia, você passa nessas áreas, né? É o seguinte, eu estou contando as horas para que chegue o dia 1º de janeiro, né? Para que a gente possa assumir e, como vereador, poder já trabalhar mais e melhor para essa cidade. E se tentarem lhe engessar? Eu havia comentado, né? A gente pode ficar engessado dentro do parlamento, mas a gente na rua vai estar... Desengessa. Desengessa, né? É simples, né? A gente fala assim, mas eu acho que as coisas de engessar, isso eu acho que não acontece. Não vão tentar lhe desarmar não, né? Não, assim... O jornalista Odilon Rios... Desculpa, né? Mas pode falar. Ele vai ter uma relação de diplomacia... Madura, né? Madura, claro, né? Com a Câmara, né? Eu acho que... Eu creio que o parlamento quer o bem de Maceió, né? Claro, cada um com o seu jeito de trabalhar, né? Eu gosto de realizar assim, umas ideias legais, né? Assim, né? Eu tenho umas ideias assim, meio malucas, né? Que eu acho que é legal, né? Ser útil, né? A ideia pode até não ser boa, mas eu acho que é legal e vou tentar realizar, né? Você com essa história de ideias realizáveis, né? E obviamente com os desejos mais simples do povo, você conseguiu um banheiro para o centro de Maceió? Isso. Fala um pouco esse dilema, Isso, como foi? A gente percebeu que no centro tinha que ter um banheiro público, né? Que o centro, ele é um grande shopping center a céu aberto. Parece que aqui assim sai melhor a voz, né? É. Exposição, né? Quer ver aqui um pouco o protocolo. Bom, o centro, ele é o maior shopping center de Maceió. Né? Só que ele tem tudo, menos banheiro. Então eu percebi essa necessidade e a gente, no nosso desejo de ter ali um banheiro no centro, nós encontramos ali um banheiro que simples, que já funcionava apenas para a clientela do churrasquinho. Né? Aí eu fui lá e falei com o pessoal do churrasquinho, da Praça dos Palmares, falei com o proprietário do banheiro, e nós fizemos uma parceria de forma que nós pudéssemos disponibilizar o banheiro não só para a clientela do churrasquinho, né, que era no horário fim de tarde até uma parte da noite, né? Mas que a gente abrisse de manhã à tarde e até o fim do período de churrasquinho. Avançasse e pudesse atender a todos. E abrir para todo mundo. Abrir, né? Para todo mundo. Aí eu fui pedir apoio aos amigos, né? E conseguiu. Conseguimos. Nós tínhamos o apoio lá da Superquímica, uma lojinha de um amigo nosso na Ponta Grossa. Ele nos cede o material de limpeza e a gente coloca lá, né? E tem uma pessoa lá. Legal. E você quer ampliar essa história do banheiro, né? Aí, deu tão sim. certo que você quer ampliar. Isso. Onde é que você quer colocar o banheiro? Aí o desafio agora é ter banheiro mais banheiro, né? E assim, no coração do centro, né? Ali no lugar de uma loja por ali tem um banheiro bom, atraente, né? Elegante, convidativo, que o centro merece, né? Eu acho que o centro, ele tendo um bom banheiro, eu acho que você consegue manter mais pessoas lá no centro, né? Consumindo, visitando, né?
Com tranquilidade, que na hora de uma necessidade, né, vai ter lá. Você também conta na entrevista concedida ao jornal Gazeta. Vai lá. Só um comentário. Sonhar de graça, né? Eu fico achando que o centro ele poderia ser parcialmente coberto. É só uma ideia maluca assim. Sonhar de graça, né? Por causa do sol, da chuva? Sol e chuva, né? Aquelas ruas como Curitiba, a Rua 24 Horas. A Rua 24 Horas lá é assim. É coberta? Ela tem uma redoma, e é uma rua 24 horas, ela funciona exatamente 24 horas e tem... Lá é por causa do frio. Aqui seria o sol. Né? A rua como a Rua do Livramento, né? A rua... Me perdoe, Moreira Lima, que é a rua, só para situar, né? É a rua da Casa Vieira. Da, né? Casa Vieira, exatamente. Essas ruas assim, né? Elas ficam na reta do sol, né? Aí assim, é um solzão danado. Eu acho que é intenso. E você tem cabelo? Imagina para mim que não tenho, né? É um drama. Você disse na entrevista para o jornal Gazeta que nessas suas andanças você descobriu um sofrimento muito grande também dos acompanhantes dos pacientes que são tratados no HGE e no HDT. Vocês notou lá que eles estavam meio que na calçada, meio jogados, até que o parente se recupere. O que é que você quer fazer para ajudar essas pessoas? A ideia é que próximo ao HGE tenha a casa de apoio para, de repente, acolher, né, dar uma oportunidade de uma dormida, um local para ele tomar um banho, um local para ele fazer uma refeição, um lanche, o acompanhamento interno, né? Que ele vem acompanhando o enfermo. O enfermo passa ali 2, 3 dias, né? Vamos citar um exemplo de período. E a ambulância vem, deixa e retorna, né? O cara fica. E muitas vezes boa tarde. Eles são seus fãs, tá? Todo mundo aí abandonou as áreas de trabalho. Cresceu ali, é um pai de família, 6 filhos, ó, deixou a família, 7 filhos, né? Nasceu o 7º agora e deixou para vir aqui acompanhar a sua entrevista, né? Então, a casa de apoio para os pacientes do HGE e do HDT, os seus familiares, melhor dizendo, né? Enquanto eles estão lá sendo atendidos. Sendo atendido e tal, se tiver de ficar interno, então o acompanhante ele vai ter lá próximo, né, aonde tomar um banho, onde dormir, aonde fazer uma refeição, isso gratuito, né? Então vamos batalhar, né, aos órgãos competentes, né? E também as parcerias, né? Eu sei de uma coisa, essa casa ela vai vir, né? Pela iniciativa privada ou pela ação governamental, né? Mas vai vir. Isso aí já está sacramentado, né? No meu coração. Tem que ter. Tem aqui uma pergunta do Clécio Rodrigues, seu amigo e jornalista, mas está aqui como jornalista. A gente sabe que existe um distanciamento do povo com a Câmara. O que ele pretende fazer para aproximar a população da Câmara Municipal? O ideal, a Câmara é um espaço democrático, né? O ideal é que a população ela sinta-se à vontade para ir até a Câmara e acompanhar o que está ocorrendo por lá. Porque a população está tão focada na luta pela sobrevivência que muitas vezes não vai, né? Assim, né? Não dá ouvidos, não acompanha. Da minha parte, eu espero dar minha contribuição de proximidade, de ligação de pontos, né? Mas a Câmara, ela está aberta, você pode acompanhar as sessões, né? Você pode, que muitas vezes a pessoa não tem tempo, né? Eu, particularmente, eu nunca assisti uma sessão da Câmara, né? E hoje que eu estou assim... Tem militância política, isso, né? Nunca parei para... Né? Mas assim, tanto a Câmara como a Assembleia está lá, né? Você pode entrar para acompanhar, né? Tem os sites, né? Tem tudo. Isso, perfeito. TV aberta, né? A TV fechada, a expectativa de que tenha TV aberta aí. Bom, tem uma pergunta aqui. Quem manda foi o Odilon Rios. O Odilon tem um blog e ele edita o site Repórter Alagoas. Ele está publicando de ontem para hoje, dia 13 de outubro, ele publicou ontem, que em 4 meses você, Lobão, teria recebido
R$ 34.000 de Rui Palmeira. Aí tem aqui, em 4 meses a gestão Rui Palmeira pagou 34 mil em 4 parcelas de 8.500 durante 4 meses ao hoje vereador mais votado de Maceió, Lobão do PR. Novo fenômeno das urnas da capital, chamado de representante da periferia e que teve a campanha financiada pelo comitê de Rui Palmeira. Aí eu acho que ele acrescenta aqui do ministro Maurício Quintela. Isso é o quê? O que é que são esses, seria pela Secretaria de Assistência Social? Esse dinheiro existe? O que é que aconteceu para esse repasse do município, Lobão? A gente, no tocante à campanha, eu recebi uma doação do fundo partidário de R$ 15.000, do fundo partidário. Do PR. Isso, do partido, né? Que todos os candidatos receberam. Isso, E da coligação, né? Recebi material de campanha, né? Material gráfico, né? Eu desconheço essa quantia aí. Ele não se refere à campanha, né? Diz que esse dinheiro foi desde o ano passado, de julho de 2015 a 27 de novembro de 2015, que seria um dinheiro via Secretaria de Assistência Social, assinado pela secretária Celiane Rocha. Você sabe disso? Quem é essa pessoa? O que é que aconteceu? É um texto que está no blog do Odilon Rios, jornalista Odilon Rios. Interessante, eu vou averiguar. Você não tem conhecimento disso, né? Não tenho, não. Bom, está aqui então a fala do Lobão, tem algumas fotos recuperadas. Uma outra questão, Lobão, que a gente quer saber é o seguinte: você chega na Câmara com um potencial de votos de 24.969 votos. Para muitos, isso foi uma surpresa. Para o Lobão, o que é que isso representou? Foi voto de protesto? Foi um voto de quem conhece o seu trabalho? Foi um voto de quem confiou no que você já fez e quer que você faça mais? Você acha que é o perfil de quem votou no Lobão? O perfil, ele é um perfil misturado, eu acredito, né? E assim, a gente tem a ideia de defender projetos que sejam úteis para muita gente, né? Então, por exemplo, né, nós conseguimos um semáforo, né? Um semáforo que há muitos anos provocava acidentes, né? E morria gente naquele semáforo da Rua Cabo Reis. Rua Cabo Reis com a Formosa. Aí nós conseguimos aquele semáforo, né? Então, ali passa, né, todas as pessoas das variadas camadas sociais, né? Então, se a gente consegue um semáforo que é onde passa o motociclista, o ciclista, onde passa o pedestre, né? Onde passa a pessoa no seu carro, você consegue proporcionar alguma segurança para diversas pessoas. Então, eu acho que a gente atinge a todo mundo, né, positivamente. Né? Você vê, a gente conseguiu, por exemplo, cobrir com asfalto os trilhos, que na minha observação eram trilhos assassinos, né? Ali no Bom Parto e no Mutange, né? O trilho, ele tinha um espaço entre o trilho, a cavidade que existia entre o trilho era um encaixe perfeito do pneu de uma moto. Então, era um risco diário de acidentes. E diariamente aconteciam acidentes. Tanto que um colega, um vizinho, ele disse: Lobão, o meu irmão, ele disse: Lobão, você é candidato? Eu digo: sou. O meu voto é R$500. Eu digo: mas eu não compro voto. Esse seu voto eu não terei. Aí eu afirmei assim: e você anda de moto? Aí ele disse: ando. Eu disse: olha, ali, naqueles trilhos da Rua General Hermes, no Bom Parto, aquele trilho coberto foi uma solicitação minha à Prefeitura de Maceió. Então a gente conseguiu, percebeu aquele problema ali e pedimos ao órgão competente para que fosse coberto aqueles trilhos com asfalto. Então ele
Então o trilho foi coberto, né? Um mês antes eu fui com um engenheiro, né? Meu amigo Marechal, olhar aqueles trilhos. Aí caiu um cara lá. Na frente dele? Isso, né? Assim, na hora que você estava lá fazendo a... Próximo da rede, o cara caiu. Esse Marechal tá vendo? Como é que o cara... Já caiu um. Não foi nada fatal, mas caiu. E um mês depois, quando foi possível a gente cobrir, estava lá a gente lá cobrindo, jogando asfalto na cavidade dos trilhos, caiu dois motociclistas. Na hora da visita, hora, isso aí que foi o detalhe, né? Esse meu vizinho disse, olha, o meu irmão morreu naquele trilho ali, ele veio do Rio de Janeiro para Maceió, de moto, e foi morrer naqueles trilhos da Rua General Hermes. Isso em 1983. Então veja, né, quantas pessoas de lá para cá não morreram, não se acidentaram, né? E nós percebemos aquela necessidade e pedimos, né, a Prefeitura de Maceió para cobrir. A Prefeitura, né, conseguiu, né? Fazer. Bom, tem aqui uma pergunta, né? São 11 horas e 40 minutos. Para você que ligou o rádio agora, quem está comigo também acompanhando aí via Facebook, ao meu lado, o Anivaldo da Silva, o Lobão, eleito vereador com o maior número de votos nas últimas eleições. O fenômeno eleitoral, 24.969. Bom, no mandato passado, alguns vereadores, né, andaram de ônibus para tentar apontar os problemas, né, do coletivo, enfim. Mas, segundo a pergunta que chega para mim, nada teria mudado, né, depois que os vereadores andaram no ônibus. Esse seu projeto lá envolvendo as placas, você fala também em corredor exclusivo, né, em ponto exclusivo para os ônibus. É algo que você pretende sair do papel? Como é que você vai viabilizar essa história para não ficar como no passado, que não deu em nada? A Rua do Comércio, na minha observação, ela é o maior terminal de ônibus de Maceió, né? Juntando a Rua do Comércio com a Rua das Árvores. Então eu apresentei, né, para esse MTT uma ideia baseada nos terminais de ônibus de São Paulo, onde o ônibus ele para ao lado da placa, né, ponto exclusivo de parada. Naquele ponto só para o Feitosa. Alguns metros depois, na minha conta, 14 ou 15 metros depois, pararia uma outra linha, por exemplo, Salvador Lira. 14 ou 15 metros depois, pararia o do Beleão, né? E assim sucessivamente. A gente precisaria ir para a prática, né? Para testar. Houve uma certa insegurança quanto à viabilidade dessa minha ideia. Então, vai chegar lá as placas informativas, né? É isso que eu vou agora... Na SMTT? Isso, vou lá retomar o debate, né? Para que chegue as placas informativas, mas no meu coração o desejo é que a gente tenha algo mais detalhado ainda, né? Que seria o ponto exclusivo de parada, né? Para ter a formação de filas, né? Para isso, somente o ponto único é o que poderá proporcionar. Como você viu em São Paulo, né? Em São Paulo, né? Inclusive com aquelas coberturas tubulares, você imagina, no centro é mais difícil, mas você pensa em imaginar também aquelas coberturas tubulares, porque o teto dos ônibus, né, dos pontos de ônibus aqui em Maceió, não protege ninguém, né? Quando tem sol, é uma parte só uma parte da sombra. E quando chove, se for chuva de vento, mesmo você estando embaixo, molha todo mundo. Você pensa em propor algum tipo de ponto de ônibus naquele modelo tubular que é mais aconchegante para o passageiro? A bem da verdade, eu pensei, fiquei circunscrito à questão de organizar o embarque e o desembarque, né? Que da forma como está é muito duro as pessoas correrem assim para embarcar, né? Então a gente vai lutar para resolver a questão do embarque e do desembarque seguro. Proteger do sol e da chuva, isso aí é o ideal, né? Mas assim, sendo realista, né? Sendo
verdadeiro, né? Não quero ser hipócrita e dizer que vamos lutar para cobrir lá, porque aí assim a gente vai fugir um pouco do que é execuível, vamos dizer assim. Mas a defesa pela organização, pelo embarque e o desembarque seguro... Disciplinado, né? Disciplinado, a gente tem e estamos lutando para isso. O Igmar Alves, ele é funcionário público. Ele está perguntando aqui a você o seguinte, quanto à acessibilidade nos ônibus e calçadas, qual a sua ideia para que haja de forma objetiva para o direito das pessoas, garantir o direito das pessoas portadoras de necessidades, que eles sejam respeitados na sua locomoção na cidade. Aí ele complementa, as calçadas, principalmente, não possuem condições adequadas de uso. Você já percebeu essa questão? Já percebi. Deficientes visuais, pessoas, até os cadeirantes, ou com dificuldade de locomoção. Você tem algum projeto ou pensa em trabalhar algum projeto nessa questão também das calçadas, Lobão? O projeto, isso já existe, essa questão A lei já é lei até, né? Da mobilidade, da acessibilidade, né? A gente vai ter que, assim, se aproximar dos órgãos competentes, né? E pedir, intensificar, né? Para que chegue, para que façam, né? Fazer cumprir a lei que já existe. A gente já tem muita lei, né? A gente precisa agora cumpri-la, né? Você vê na Rua do Comércio, por enquanto, a acessibilidade ali, ela tem suas limitações, né? Tem poucas esquinas de calçadas que proporcionam segurança ao cadeirante, por exemplo, né? Então a gente segue pedindo, né? Lutando para que chegue isso, né? Não só lá é um exemplo, né? Garanta isso, né? Isso, O jornalista Keller Simões, que é produtor cultural como você, ele pergunta aqui, Lobão, muita gente tem descrédito por sua candidatura e, consequentemente, eleição. Isso é fruto da falta de fé nos políticos. Como você pretende quebrar esse paradigma? Na prática, né? A gente vai na prática. A gente já vem quebrando isso, na verdade, né? Veja, Keller, a gente, sem ter mandato, nós cobrimos uma feira, uma feira que existe há pelo menos 40 anos. A Feira da Guerra de Miranda tem mais que isso, né? Tem 50 anos, pelo menos, né? A gente conseguiu colocar um banheirozinho no centro. Nós conseguimos, procurando os órgãos competentes, né? Conseguimos a pavimentação daquela rua, a Rua Vieira Perdigão, que era uma rua insalubre, uma rua que adoecia o trabalhador que ali atuava, né? Muita poeira, muita lama, né? Nós conseguimos, né, através da prefeitura, pavimentar aquela rua. Nós conseguimos, vai chegar agora, né, as placas informativas nos pontos de ônibus. Hoje a Rua do Comércio, ela é toda iluminada no LED, né? É uma das ruas mais iluminadas de Maceió, é a Rua do Comércio, né? Para a segurança da população.